O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou então Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei tudo esse poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs de nosso Senhor Jesus Cristo, como sempre, já no final do ano passado, tenho repetido em todo lugar que a palavra de Deus, como nos foi lembrado hoje, ela entra pelo nosso ouvido, se escutarmos a palavra e crermos como o coração, seremos salvos. Olha que promessa divina. Então, ouvir a palavra de Deus, e crer com o coração. O que é crer com o coração? É ajudar essa palavra de Deus, que é sempre cheia de vida, em abundância, transbordante, é uma palavra penetrante, é uma palavra que nunca volta a Deus sem ter produzido seus frutos. Mas tudo isso depende do acolhimento do coração que nós devemos fazer, ajudar a levar essa palavra salvadora para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, Então, façamos sempre isso. Então, é a palavra proclamada hoje, que nosso Pai dirige aos seus filhos todos, no mundo inteiro, principalmente seus filhos cristãos, batizados. Então, ele nos lembra uma passagem da libertação do povo escravo do Egito, e que o profeta Moisés, então, fala-nos um pouco dessa escravidão, e que o povo, conjunto clamou ao Senhor para que o libertasse, para que viesse ao seu encontro, para que tivesse compaixão dele, das suas dores, como o canto responsorial nos falou há pouquinho também. Então clamamos ao Senhor e o Senhor nos ouviu. Isso já é uma mensagem, clamar individualmente, isso, mas também em comunidade. Há tantas coisas nossas, A fé nos deve levar a essa clamar, de coração, com força, sem desanimar, repetindo sempre necessário, sempre que seja necessário, sempre vão clamar a Deus, não para que Ele venha simplesmente fazer milagres, em nossas vidas, mas muito mais profundas e importantes transformações
né? E que nisso está o verdadeiro milagre, né? Do amor de Deus em nossas vidas, né? Então ele escutou a nossa voz, né? E o Senhor nos tirou do Egito, né? Egito para esse povo também. A Bíblia não é um livro de histórias assim, né? Que algumas de fato ocorreram, como está descrito, mas há uma intenção divina nessa história. E essa intenção para nós é clara, né? Deus mandou seu Filho ao mundo para nos libertar de toda escravidão que faz mal, né, a nós mesmos, que impede a nossa salvação. E aí não esqueçamos nessa quaresma também o mal que nós fazemos uns aos outros, a nós mesmos, não cuidando, não zelando, né, pela nossa terra, pela nossa casa comum. Né? É importante que a gente comece a não mais jogar, né, uma coisinha de uma paramera, de uma balinha que a gente come, né? De um plásticozinho, né? E a gente, né, poupe água, né? E assim por diante, que a gente faça dentro de si, né, essa libertação mais profunda que Deus quer fazer, né, e para a qual mandou o seu Filho aqui na terra, né? E a nós cabe, sim, olhar para a nossa vida também com muita gratidão a Deus. Diz o profeta Moisés que foi levar para o altar, né, os primeiros frutos das suas colheitas na terra nova, prometida e alcançada finalmente. Então, os primeiros frutos colhidos não são para a gente mesmo, são de Deus. Diz assim que os frutos que Deus nos concedeu, os melhores, vamos oferecer a Deus. Aí está toda um sentido espiritual também de ajudar o próximo, o exercício das obras de caridade, das obras da misericórdia, de ajudar as outras pessoas, né, oferecendo a Deus os primeiros frutos, né, da nossa vida, enfim, liberta pela graça de Deus. Né. Depois, na segunda leitura, o apóstolo Paulo aos Romanos, né, nos lembra também, né, essas duas verdades que eu já citei. Se com tua boca creres, né, e confessares com teu coração, serás salvo. Né? Então vale a pena sim, e sempre é necessário termos esta fé. Nesse sentido é que a fé que a gente tem na palavra de Deus, ela é libertadora, ela é regeneradora, ela é renovadora, ela faz de fato milagres. Quer dizer, faz coisas em nós que sem fé são impossíveis de acontecer. Né? Então, se nós temos esse dom da fé que recebemos, desde o nosso batismo já, então é necessário ativarmos este dom. Né? Realmente, confessarmos essa nossa fé de coração, né? De alma, né? No verdadeiro sentido. Né? Entre nos acompanhe essa afirmação divina. Né? Quem invocar o nome do Senhor, assim será salvo. Que promessa maior poderia haver em relação ao sentido final e último e pleno de nossas vidas? Nenhum, né? E no Evangelho, né, no início da quaresma, sempre nós encontramos esse Evangelho das tentações de Jesus Cristo, né? Depois, né, de jejuar durante 40 dias, então, né, o próprio diabo, o demônio, criatura de Deus, rebelde, né, e que escolheu a desgraça para viver, ele tem essa ousadia de se apresentar ao Filho de Deus, e para ele era muito claro, ele sabia quem era Jesus, o Filho de Deus feito homem. Vejam como o demônio é o grande mentiroso, né? Tudo isso, eu sou dono de tudo isso, poder das glórias do mundo. Se me adorares, eu vou te dar tudo isso. Como é atual a mentira, né? O semente nesse país, né? É uma das minhas indignações, né? Então, ele é um mentiroso, né? O pai da mentira, porque ele diz proprietário e dono de todas essas coisas. Não é nada disso, é mentira, né? Então, as três tentações clássicas sempre, elas trazem para nós lições. Nós temos que ter cuidado para essas três realidades que, apesar da graça de Deus, da nossa conversão, continua na fraqueza de nossa carne, essa tentação
né, a primeira delas, né, que Jesus, né, então diz, não só de pão vive o homem, né, mas transformar pedras, ele estava com fome, então transformar pedras em comida. Qual é a resposta? Não só de pão vive, não só de pão para a vida carnal, mas de pão da inteligência, da vontade, do amor verdadeiro, da fraternidade. É esse amor que nós precisamos, não só de comida para o nosso estômago, para o nosso corpo, para o nosso organismo físico e material, né? Então, né, essa tentação de ter, né, assim, né, mesas fartas e tudo mais. Daí entra a igreja, nossa mãe, em nome de Deus, filhos, jejuai. Jejuai, não só por motivos divinos, por necessidade nossa, né? Mas também por fraternidade e compaixão por tantos que não têm comida, tantos que passam fome de verdade. Nós olhamos para a Europa, o pessoal lá da Síria, no momento, em tantos outros lugares do mundo, né? Esse esbanjamento de comida que se tem hoje, né? Realmente é preciso pensar e jejuar. Inclusive a ciência vem ao nosso encontro e diz, que Deus diz, é verdadeiro também, do ponto de vista científico, é bom, né, fazer jejum. Não sei se já contei aqui para vocês, mas nos meus acampamentos, as pescarias, eu aprendi uma coisa dos garanteiros, a gente chama assim, dos nossos irmãos que moram ali, né, dando peixinho para subsistência. Então, né, nesses dias de pescaria, havia um dia, dois, os peixes simplesmente deixavam de comer. A gente passava a isca na boquinha deles, eles nada. E eu ficava empolgado, mas que coisa, que mistério isso. Até que ele acabou que ele disse, padre, é o seguinte, né? Eles estão de bucho virado. Bucho virado é o seguinte, quando a gente pegou o peixe, de fato, o bucho dele estava bem aqui na boca dela, ele faz uma limpeza interior. Não come nada, deixa a água entrar correndo e purifica. Então faz bem para a saúde, jejum também, né? Então, assim, primeira tentação. Segunda, né? É que somente a Deus adorarás, né? O poder e a glória do mundo. Como é difícil resistir a isso. Como é difícil largar o poder. Como é difícil não se deixar dominar por essa postura de Todo-Poderoso, né, que é um só. Somente a Deus adorarás, né? E as glórias do mundo, que dá fama, que dá status, tudo é essa tentação. Então Deus nos adverte. E no último, né, tentação, né, é que também é uma pegadinha, né? Mas bem claro, o demônio, olha, a Bíblia diz que o Pai não vai deixar acontecer nada com você, a pedra não vai tropeçar, então joga-te aqui. Isso é tentar a Deus. Nós não temos asas para voar, né? Então, é fazer coisas que nós não somos, deixar se levar, né? Isso é tentar a Deus, ultrapassar os próprios limites. Quanta gente procura fazer isso, limites para com a própria vida, né? Então, isso é tentar a Deus. Deus dentro da nossa grandeza, mas dentro, né, das limites da criaturidade, né? Da criaturidade. Então vamos levar essas mensagens de Deus nosso Pai, cuidando disso, nos purificando, e como diz, né, a minha campanha de fraternidade, sobretudo o ano da misericórdia, que Deus sempre tem compaixão de nós. Não importa o nosso passado, não importa o nosso Deus, mas com a fé, de coração e com a atenção à palavra de Deus, né, e com a participação no verdadeiro pão da vida, né, que é a Eucaristia, nós sim seremos salvos, graças a Deus. Prendemos a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,